Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro, vou trazer para vocês uma videoaula com a resolução das atividades dessa semana 1 do PET 2. Temos como tema ceticismo e negacionismo científico. Olá, estudante! Ao longo das próximas 2 semanas, nós voltaremos mais uma vez para o passado, período a partir do qual iniciaremos uma nova viagem pela história das ideias. E dessa vez, iremos nos aventurar por lugares incomuns para os padrões que estamos acostumados ao tratarmos de filosofia no ensino médio. No entanto, para ambientar você nessa jornada, nossos estudos será iniciado sobre o ceticismo, em um lugar familiar, a nossa já conhecida Grécia, a nossa Grécia antiga. Então, no PET de vocês, fala sobre um filósofo chamado Pirro. Pirro de Élida, um filósofo helenístico que trouxe essa questão do ceticismo. Mas vamos entender como que surgiu essa questão do ceticismo. Então, o Pirro de Élida fazia parte das escolas helenísticas, o epicurismo, o estoicismo, o pirronismo e o cinismo. Então, essas 4 escolas, cada uma delas falava sobre um determinado ponto de vista. Então, no caso do ceticismo, atrincado à ciência, nós temos uma abertura para a dúvida. Então, segundo os céticos, é fundamental que nós tenhamos uma desconfiança saudável, uma desconfiança diante das informações que nós recebemos no nosso dia a dia, das informações que nós lemos. Inclusive, o cientista é fundamental ser cético. Por quê? Até em um determinado ponto, para que ele não aceite a primeira resposta, para que ele tome cuidado com o senso comum, para que ele tome cuidado com as conclusões antigas, ou até mesmo religiosas, que podem, às vezes, interferir no bom senso, na busca por respostas mais verdadeiras, né? Então, nós sabemos que a nossa mente ela é povoada por vários conhecimentos diferentes. E no caso da ciência, é fundamental que todo aquele método que nós comentamos no PET 1 seja levado em consideração. A hipótese, a conclusão científica já elaborada, existe todo um método científico que precisa ser aplicado antes de concluir determinada coisa. Então, dentro desse nosso contexto de pandemia, nós sabemos que tem muita gente morrendo, muitas pessoas morrendo por conta do vírus, por conta da infecção generalizada que pode ser causada por um maltratamento. Então, de toda maneira, o fato da pessoa se recuperar, que é uma ótima notícia para os familiares, para os amigos, como essa pessoa se recuperou? Ela tomou um determinado medicamento, ela tomou água, ela não usou nada. Como que nós sabemos o que foi determinante para que aquela pessoa tenha se recuperado? Agora já está aplicando também a vacina, Como que essa pessoa se curou? Então, a dúvida, a desconfiança pode te ajudar a não chegar a uma resposta falsa, a uma resposta equivocada. Então, qual é a diferença para o negacionismo? Então, o negacionismo científico está bastante presente no nosso cotidiano. Muitas das fake news que você recebe são relacionadas a uma postura de negacionismo. Então, essa desconfiança cética, qual a diferença dessa desconfiança cética para o negacionismo em si? O negacionismo se apropria da questão da dúvida também, mas é um negacionismo negativo. Diferentemente do ceticismo, que é um negacionismo, que é uma negação saudável,
O negacionismo não. O negacionismo ele nega todo o método, toda a pesquisa em prol de nada, não tem um objetivo. Então o negacionismo ele tem interesse político, tem interesse econômico. Claro que nós sabemos que existem mensagens que nós recebemos que podem até ter um nível científico. Pode ter sido produzido pela ciência, mas é fundamental a gente lembrar que uma coisa é o negacionismo em si, negar, duvidar, por ter interesse econômico, político. Então, quer dizer, você negar e tentar propor uma resposta para aquilo. Propor uma resposta, uma fundamentação. E aí entra o debate, né? Você debater, você discutir, apresentar conclusões, apresentar ideias. E é isso que a ciência está fazendo. Está apresentando ideias, está apresentando conclusões, apresentando alternativas possíveis para sairmos dessa realidade complicada em que estamos. Então, o ceticismo tem esse lado, né? O ceticismo vai duvidar, mas vai apontar saídas, vai apontar soluções. E o negacionismo, não. Então, por isso, temos que ter essa visão, né? Então, o ceticismo, né? Ele iniciou-se com o Pirro de Élida lá na Grécia Antiga, né? Que depois vocês podem complementar as ideias sobre esse filósofo. Então, Pirro de Élida, assim como os seguidores do ceticismo filosófico, acreditam que a busca pela verdade é uma busca difícil, é uma busca que até às vezes é impossível de ser alcançada. Então, o ceticismo de Pirro, ele acredita que a verdade absoluta é impossível de ser alcançada. Claro que naquela época o ceticismo era aplicado ao modo de viver dos atenienses, as verdades apontadas por Platões, por Aristóteles. Então, o Pirro é o escolhido aí dessa semana. Então, temos aí que ter em mente o ceticismo, a negação, a dúvida, mas a dúvida por um lado bom. Vamos lá para as questões. Número 1, ela é do Enem de 2016, diz o seguinte: Pirro afirma que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isso do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, prepícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Vida e sentença dos prosolutos, um texto aí do Diógenes. Então, o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim da vida feliz. Letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de alguma certeza. Letra D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E letra E, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Então, a alternativa correta aqui, que mais tem a ver com os pensamentos de Pirro, é a letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Então, Pirro era um cético extremo, onde ele dizia que é impossível alcançar a verdade. Então, buscando aí a calma, buscando a serenidade, você suspende o juízo,
você suspende a busca pela verdade. Esse era um elemento essencial nessa filosofia cética. A suspensão do juízo. Você não se importar com o que as pessoas vão falar, não se importar com o que as pessoas vão te julgar, mas estar tranquilo com você mesmo. Então, eu vou colocar aqui de vermelho. Alternativa, certo? Então, vamos lá para o número 2. Então, a ciência prevê, e é porque prevê que pode ser útil, e servir de regra de ação. Sei bem que suas previsões são muitas vezes desmentidas pelo evento. Isso prova que a ciência é imperfeita, e se acrescento que continuará sempre assim, e sou certo de que esta é uma previsão, que pelo menos ela jamais será desmentida. De qualquer modo, o cientista se engana com menos frequência do que um profeta que fizesse predições ao acesso. Por outro lado, o progresso é lento, mas contínuo, de modo que os cientistas, embora cada vez mais ousados, ficam cada vez menos decepcionados. Então, a partir da leitura do texto acima, dos nossos estudos e de notícias que ouviu nos últimos meses durante a pandemia, responda: como o ceticismo contribui para que a ciência sirva de regra de ação nas pesquisas de vacina contra a Covid-19? E em meio a tudo isso, por que mesmo a ciência, sendo cada vez mais ousada, deveríamos nos decepcionar cada vez menos com suas pesquisas e resultados? Então, essa é uma resposta baseada nos estudos que foi falado acima e na realidade que nós estamos vivenciando. A busca por vacina, a busca por soluções entre aquilo que nós estamos vivenciando. Então, são duas perguntas, né? Como o ceticismo contribui para que a ciência sirva de regra nas ação de pesquisa de vacina? E depois a outra, porque mesmo a ciência, sendo cada vez mais ousada, deveríamos nos decepcionar cada vez menos com suas pesquisas e resultados. Então, tem 3 pontos principais para vocês elaborarem suas respostas. A primeira delas, o ceticismo, implica em uma posição de constante dúvida e desconfiança quanto à validade de alternativas. Então, diante de posse dessa dúvida, se pode filtrar opiniões do senso comum ou raciocínios raros, buscando respostas melhor fundamentadas. Então, a partir do momento que você tem uma posição cética, você vai melhor filtrar aquela resposta. Você não vai aceitar a primeira resposta que você encontra. Então, isso vai fazer com que você busque respostas, busque soluções mais fundamentadas, melhor fundamentadas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a busca por tratamento, remédio ou vacina se mostrou importante, tanto para pesquisadores, empresas, políticos e outras áreas. Toda a sociedade em geral está buscando essa solução, está buscando a solução para esse problema da pandemia. E terceiro ponto, o método científico aplicado por pesquisadores na pesquisa de vacina se propõe, por essência, como aquele mais objetivo, menos influenciado por crenças sobrenaturais e políticas. Então, a ousadia pode ser entendida como busca por diferentes respostas. Então, o método científico, ele se propõe a buscar respostas, a buscar soluções para esses problemas, e não crenças sobrenaturais e políticas. Então, você deve se centrar, se filtrar pelo método científico, e não por crenças sobrenaturais, e não por
políticas e não por questões políticas. Então, a ousadia pode ser entendida como busca por diferentes respostas. Então, a ciência deve ser ousada. O método científico deve ousar buscar soluções. Então, esses são aí temas para você elaborar a sua resposta. Ok? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.